Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. O que Jesus disse? Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá, se pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vou estar orando ao Senhor nesse momento. Os irmãos também no seu lugar podem estar orando. Se quiser colocar a mão sobre o seu coração, pode estar colocando a mão sobre o seu coração. Vou estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor meu Deus, estou aqui, ó Pai meu Deus, novamente, ó Pai, com responsabilidade, meu Deus, de trazer, ó Pai meu Deus, a Tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, mas que não saia nada de mim, ó Pai meu Deus, se não seja aquilo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, quer falar conosco, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, diminua eu e cresça o Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, para falar a cada coração, ó Pai. Meu Deus, no momento, ó Pai, meu Deus, que a palavra, meu Deus, vai ser apregoada, meu Deus, o Senhor pode ficar à vontade, meu Deus, para operar milagres, Senhor, para curar, para libertar, Senhor, meu Deus, para poder, ó Pai, meu Deus, fazer o que o Senhor queira, ó Pai, meu Deus, porque aqui, ó Pai, meu Deus, é tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Como eu disse aqui, se nós formos pegar para falar de autoridade de Jesus, tem inúmeros textos aqui, principalmente nos evangelhos de Jesus. Se nós formos falar de autoridade, Jesus na sua primeira pregação, eu não sei se eu e você, não, eu sei porque eu acabei lendo aqui, o Senhor me revelou isso, a primeira pregação de Jesus no ministério dele, a primeira pregação dele foi para o inimigo, foi para o diabo. Interessante é que o diabo vem ter com Jesus, tentando provar Jesus. Mas o interessante é que Jesus, com a autoridade que tinha, Jesus começa a pregar para o inimigo. E muitas vezes a gente acha que nós vamos enganar a Deus, nós não enganamos, mas o inimigo também ele tem conhecimento de tudo. Ele conhece a Bíblia melhor do que cada um de nós aqui. Mas Jesus, mesmo assim, com a sua sabedoria, com a sua autoridade, ele vence o diabo. O diabo vem com a intenção de tentá-lo, e ele vai com toda a sua autoridade. O diabo fala: sabia que Jesus estava ali 40 dias de jejum, sem comer pão, sem beber? Aí o diabo fala: transforma essa pedra em pão para poder saciar sua fome, já que você é filho de Deus. Olha só para você ver como é que ele é tão astuto. Ele sabia que Jesus tinha fome, porque Jesus, além de ser 100% Deus, ali era 100% homem também. Então Jesus estava com fome. E Jesus vem e fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vê a autoridade de Jesus na sua primeira pregação. E para quem ele prega primeiro? Para o inimigo das nossas vidas, para o inimigo da vida dele, porque o diabo tentou de todas as maneiras derrubar Jesus na sua trajetória.
O inimigo tentou de toda artimanha, usou pessoas que Jesus amava, usou pessoas entendidas da lei, pessoas que eram ali renomadas, que quando nós falamos aqui, a Bíblia fala de escribas e fariseus, eram os homens que serviam no templo, então eram homens respeitados, que sabia toda a doutrina da lei de Moisés, de toda a lei da Bíblia aqui, que conhecia a Bíblia, vamos dizer, o Antigo Testamento todo, porque eram homens entendidos, estudavam para aquilo. Usou esses homens para poder vir para cima de Jesus, com a intenção de tirar crédito de Jesus no meio da população, no meio daquele povo, mas nada disso adiantou, porque a autoridade dele era acima de todas essas coisas. A autoridade dele é acima de tudo aquilo que o inimigo tenta arquitetar contra a nossa vida. Eu não sei porque você não glorificou ainda. Tudo aquilo que o inimigo ainda pensa em fazer contra você, Jesus tem autoridade para poder anular agora. Jesus tem autoridade para anular. Então, quando Jesus me deu essa palavra, que eu já vou começar a entrar no texto aqui nesse momento, quando Jesus me deu essa palavra, ele veio falar comigo ao meu coração sobre esse primeiro versículo que nós lemos, que eu frisei aqui, que quando diz assim a palavra: naquele dia, sendo já tarde, então o que queria dizer? Já estava à noite. Jesus disse: passemos para o outro lado. O que eu abro o primeiro parênteses para falar para mim e para a sua vida hoje? Jesus já deu o decreto de vitória para a nossa vida. Por que nós ainda não tomamos posse? Por que nós ainda não levantamos a mão e erguemos? Senhor, se o Senhor já falou que a vitória, não importa o que sobrevier, vai ser vitória. Não importa se tem tempestade, eu vou chegar do outro lado. Não importa o que sobrevier contra a minha vida, a minha família vai ser vitoriosa, a minha casa vai ser vitoriosa, o meu filho vai ser uma bênção, o meu marido vai ser uma bênção, a minha casa vai ser uma bênção. Porque muitas vezes, eu vou falar aqui, muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente oramos, profetizamos aqui. Muitas vezes eu vejo aí o pastor lança uma palavra profética, lança uma campanha profética, e muitas vezes a gente não toma posse daquilo que foi profetizado aqui no altar. A pessoa demora, às vezes ela até toma posse, mas chega no meio da palavra ou no término do culto, ela já esqueceu daquilo. Não, se a palavra foi que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Nós anulamos o que foi decretado aqui pela falta de fé. Nós anulamos pela falta de acreditar naquilo que foi profetizado aqui. Muitas vezes a gente vai, ora, pede a Deus e fala. Deus vai dar uma palavra profética, igual hoje, uma palavra profética. A autoridade de Jesus anulando todo o mal. Se ele pode anular todo o mal, por que o mal vai vencer a minha vida e a sua vida? Não tem. Se Jesus já falou que vai anular, vai anular. Aleluia. Vai anular. Mas muitas vezes a gente chega ali fora e alguém fala que nós não vamos conseguir, e nós acatamos aquilo para o nosso coração e achamos que nós não vamos conseguir mesmo. Não importa o nosso recurso é pouco, mas o recurso do nosso Senhor é muito. A nossa visão é pouca, mas a visão do nosso Deus é muita, ela é ampla. A gente só está vendo aqui dentro desse quadrado aqui, ele não. Ele já viu o que do momento que você vai sair daqui, aonde você vai. Ele já viu adiante, até você chegar na sua casa. Ele já sabe que a bênção está pronta lá na sua casa, mas eu e você estamos com a visão só aqui. Mas se nós já saímos daqui com a fé, eu vou sair daqui, mas lá em casa, no momento que eu pisar lá dentro, já vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Lá no meu trabalho, no momento que eu pisar, lá vai ser tudo diferente.
Lá naquela porta eu quero que abra para mim no momento que eu chegar lá, já vai ser tudo diferente. Pode não ter vaga lá, mas quem diz que o Senhor precisa de ter vaga lá para ele poder fazer? O José tinha vaga de governador no Egito para poder Deus abrir aquela porta para ele, não tinha. Mas o Senhor não preparou tudo. Ah, mas José sofreu, eu e você também vamos sofrer. É normal. Jesus sofreu, porque eu e você não vamos sofrer. Nós vamos sofrer, mas nós vamos vencer. Nós vamos passar por luta, mas nós vamos vencer. Nós vamos estar na tempestade, mas nós vamos chegar do outro lado. É uma palavra profética para a sua vida nessa noite. E a primeira palavra profética que o Senhor fala aqui para nós é que nós vamos chegar do outro lado. Glória! Eu não sei o que você tem projetado, o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe de tudo. E a primeira palavra que Ele colocou no meu coração para dizer para a igreja hoje é que você vai chegar do outro lado. Ah não, mas tem muito impedimento, você não sabe. Eu não preciso saber de nada, mas o Senhor já sabe. E Ele falou, eu vou contigo até do outro lado. Eu estou no barco. Eu estou no barco. E conhecendo aqui o texto, já continuando no que o Senhor tem para fazer, a palavra diz que levantou um grande temporal. Levantou o quê? Era um temporal pequeno? Não. Porque pequeno eu e você vencemos. Nós somos um temporalzinho, está tranquilo. Era um temporal mais ou menos, que nós sabemos, ó, pode aumentar, mas não pode. Mas mesmo assim eu acho que dá para nós ir caminhando e ir adiante. Mas era um grande temporal, por quê? É para poder fazer ter medo. O inimigo usa dessa artimanha para nos fazer ter medo, para nos fazer oscilar a nossa fé, para não nos fazer tomar posse do que foi ministrado aqui. Porque ministrado aqui muitas vezes nós saímos daqui com uma palavra abençoada, mas durante a nossa semana foi só luta, e o final de semana nosso talvez vai ser uma tribulação danada, e nós vamos falar, nossa, eu recebi uma palavra tão boa, mas estou vivendo essa tribulação toda. É normal? É normal. Mas só que uma coisa você tem que ter certeza: Jesus ainda está no barco. Jesus ainda está no barco. Se Jesus ainda está no barco, eu e você vamos apavorar, por quê? Pode dar um temporal que for afora, mas se Jesus está no barco, nós sabemos que em qualquer situação nós podemos ir ali e dizer, Senhor, o que vai acontecer conosco? Igual aqui os discípulos. Foi um grande temporal, porque nós entendemos que foi um grande temporal. Porque ali Jesus tinha homens pescadores, homens que entendiam de navegação, homens que entendiam de, vamos por assim, se ele visse que estava vindo uma tempestade, ele já sabia, ele entendia do negócio. Mas por que então eles apavoraram? Porque a tempestade era grande, porque a luta era grande, porque a dificuldade era grande. E quando a dificuldade é grande, é normal nós apavorarmos, porque nós somos seres humanos. Mas só que se nós estivermos alicerçados no céu, nada vai incomodar a gente. Olha só para você ver, a tempestade era grande, agitava o barco para um lado para o outro, a água estava lá dentro e Jesus estava o quê? Dormindo. Porque todo mundo apavorou, Jesus continuou dormindo. Porque para Jesus aquela dificuldade não era nada. Aquela tribulação para Jesus não é nada. A tribulação que eu e você achamos que é muito para nós, para Jesus é nada. Para Jesus era nada aquela tribulação. Jesus continua dormindo. E o vento para lá, e o barco se enchendo, e Jesus ali
quando diz aqui na popa, Jesus estava ali, vamos pôr na cabine nos dias de hoje, na cabine do marinheiro ali, no lugar fechado. E o restante do lado de fora na navegação lá, porque naquela época nós entendemos que era, vamos pôr os barcos à vela, né? Tinha que esticar as velas. E se caso o vento fosse contrário, você tinha que vir no remo mesmo. Então a dificuldade estava grande ali. Porque o vento estava atrapalhando. O vento, em vez de ajudar, de ser favorável, muitas vezes é assim, o vento não é favorável, o vento é desfavorável. Aí nós começamos, a remar. Só que remamos e parece que nós não saímos do lugar. Mas não apavora não. Não apavora não. Porque tem momentos que nós queremos adiantar demais e não é no momento certo. Sabe por que eu digo isso? Eu vou voltar lá em José falando de novo. José estava ali, vamos dizer que ele já estava tranquilo, estava na casa de Potifar, a casa de Potifar estava sendo abençoada. Eu imagino Potifar falando assim para José: José, minha casa tem sido abençoada, então quanto mais abençoado for, maior vai ser o seu salário, pode ficar tranquilo aí. E José falou: não, aqui é um lugar para mim, está tranquilo. Só que Jesus falou: mas o sonho que eu te dei não é esse não. Tem gente esquecendo do sonho que Deus deu para ele aí. Aleluia. Tem gente esquecendo dos sonhos que Deus te deu. Deus te deu sonhos grandes, você está querendo ficar só no pequeno, só no pouco. Deus te deu sonho de coisas grandes, você está com a visão só no pouquinho. E quando tiver só com essa visão aí, o Senhor falou: não, vou deixar parado um pouquinho, para você ver como é que é. Vou deixar parado um pouquinho, se remando só nesse lugar aí, para você ver que não vai evoluir, que as coisas que eu tenho para você é grande. Aleluia! As coisas que eu tenho para sua vida é muito maiores que isso. E José querendo ficar ali, eu imagino aí o Senhor falando: vou fazer essa mulher aí atrapalhar José ali. Mas José é um homem tão sério. Por que Deus fez isso? Porque Deus quer te colocar em coisas grandes. Você está com a visão de coisas pequenas. Deus quer que você tenha visão de águia. Você está querendo ter visão de pardal? Deus quer que você sobe. Você só está querendo descer? A águia só anda no alto. Ela só anda no alto. Sabe como é que a águia vence a serpente? Ela desce, pega ela e sobe para o alto de novo. A águia não briga com a serpente no chão. Por quê? O habitat da serpente é no chão. Ali a vantagem é da serpente. Mas a partir do momento que ela sai do chão, ela já perdeu o chão dela. Então ela já perdeu. Ela já não tem mais o habitat dela de lutar. Então eu e você temos que entender uma coisa. Se nós quisermos vencer a serpente no habitat dela, ela vai enrolar, gente, Mas se nós, com visão de águia, pegar, levar no ar, se ela tentar te abocanhar, você salta. Aleluia! Salta, ela não está acostumada, ela vai cair, o que vai acontecer? Perdeu. Você tem que ter visão do alto. Tem gente que a visão só embaixo. Está com a visão embaixo, está com a visão agarrada embaixo. No pouco, o Senhor falou: eu tenho coisas grandes, mas para me fazer coisas grandes na sua vida, a sua visão tem que estar para cima. É interessante que o Senhor quer falar nessa palavra de José. É interessante que quando o Senhor tira José do meio dos seus irmãos para poder começar, o Senhor joga José numa cisterna. E a cisterna, nós entendemos que é o quê? Um buraco. E só dá para olhar para onde? Para cima. Se você olhar para um lado, é terra, para o outro é terra, para o outro é terra. Mas o único lugar onde você vê tem saída é em cima. Então nós temos que entender isso. Nós temos que estar com a nossa visão em cima. Se humilhar só perante o Senhor, perante a serpente, nós temos que ficar de pé. Nosso irmão aqui falou que a autoridade para pisar sobre serpente e escorpião. E ainda que tome algo mortífero, nada vai acontecer. Por quê? O Senhor está no
negócio, no projeto da nossa vida. Então nós não temos que apavorar, não importa o que o inimigo tentar contra a nossa vida, nós não temos que apavorar. O Senhor está anulando todo o mal e garantindo a vitória da minha e da sua vida. E como eu estava falando de visão, o Senhor me fez lembrar aqui de Pedro e João chegando à porta do templo e encontra aquele homem aleijado ali. Aquele homem ali era levado todos os dias para a porta do templo para poder pedir esmola. Um homem aleijado. O interessante também, como eu estava falando da primeira pregação de Jesus, eu vou falar da primeira pregação de Pedro para esse homem. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse texto. O interessante é que o homem está ali na porta do templo todos os dias pedindo, e ali passa Pedro e João, e ele pede esmola a Pedro e João também. Aí Pedro e João vai e fala com ele. Primeira coisa que Pedro e João, primeira pregação, olha só para você ver como é que inicia. Olha para nós. Olha para nós. Por quê? Aquele homem estava olhando para onde? Para onde aquele homem estava olhando? Porque ele não está vendo Pedro e João. Olhando para o chão. Olhando para o chão. Aí o que eu digo para você que é interessante de você estar sempre olhando para cima? Se ele estivesse olhando para cima, talvez ele não ia pedir Pedro e João uma esmola, mas podia pedir uma oração, porque ele ia ver que era homens de Deus. Podia pedir, sei lá, que eles fizessem uma bondade para ele, porque naquela época, homens, vamos dizer, religiosos, eles tinham que abençoar pessoas que tinham algum tipo de doença, família, mulher viúva. Ele tinha que abençoar a casa da pessoa, a família da pessoa, ele tinha que fazer algo. Porque homens religiosos tinham esse costume. Quem abençoava essas pessoas, uma mulher viúva, pessoas que não podiam mais trabalhar, um cego, esses homens tinham que ir lá e abençoar a casa dessas pessoas com alimento, dar uma cesta básica, alguma coisa assim, para poder abençoar aquela família, porque não é igual nos dias de hoje, uma pessoa tem uma doença, o governo vem e ajuda. Não é. Era diferente naquela época. Então essas pessoas eram sustentadas pela igreja, por esses homens, pessoas que queriam dizimar e às vezes iam lá, não, eu vou dizimar lá na casa daquele homem que é aleijado, naquele homem que é cego, porque era o papel que era feito naquela época. Então aquele homem estava olhando para baixo, porque aí Pedro fala, olha para nós, fita nós, vê se nós temos ouro e prata, mas o que nós temos nós vamos te dar, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Até ali, aquele homem só olhava para baixo e não tinha conseguido dar um passo. No momento que ele olhou para cima, ele saltou de alegria e foi para o templo adorar. No momento que ele olhou para cima, as coisas da vida dele mudou. No momento que ele olhou para cima, as coisas dele começou, os projetos dele, os sonhos começou a ir adiante novamente. Porque até então, ele vivia ali para poder arcar com o despesa da família, recebendo moeda, recebendo esmola. Tinha gente se beneficiando da situação daquele homem, pessoas se beneficiando da situação daquele homem, porque colocavam ele todos os dias na porta do templo para poder receber esmola. Então tinha gente que beneficiava, porque ia lá de dia, colocava, ia lá de tarde. Você acha que não ganhava uma porcentagem em cima? Ah não, eu vou por pena. Ia nada. Ia nada. Ia porque estava se beneficiando da situação daquele homem. Tem gente que está querendo se beneficiar de você olhando para baixo. Ali no seu trabalho está vendo você só olhando para baixo, está falando, desse jeito ele não vai evoluir aqui. Então está se beneficiando de você só.
Então, a partir do momento que você começar a olhar para cima, todo dia de cabeça erguida, ele já começa a ficar assustado. Ué, aconteceu alguma coisa diferente com ele. Aconteceu alguma coisa diferente com ele. Ali no seu bairro, ali no seu vizinho, tem gente que talvez não tem nem a metade que você tem, uma família abençoada. Não estou dizendo de coisas materiais, não. Estou dizendo de uma família abençoada, de um filho abençoado. Porque às vezes o filho do seu vizinho está nas drogas, da sua vizinha está ali nas drogas. E tá vendo ali seu filho abençoado, seu filho indo para a escola, tudo tranquilo. Tem gente que tem inveja disso. E aí muitas vezes a pessoa tá vendo você vindo para a igreja todo dia. Aí tem dia que ele vê você assim, ó. Aí ele se sente feliz, ele fala, eu não tenho nada do que ele tem, mas pelo menos para baixo eu estou olhando. Tem gente querendo se beneficiar de você olhando para baixo. Mas a partir de hoje, tem uma palavra profética para a sua vida. Se você continuar olhando para cima, o Senhor vai te dar visões de coisas grandes. O Senhor vai te mostrar e projetar o seu milagre a partir do momento que você está olhando para cima. O Senhor vai começar a projetar as coisas da sua vida. A partir do momento Ele vai começando a te mostrar, ó, o caminho é aquele, a situação é aquela, você vai levantar uma coluna ali. É aqui que eu quero que você produz, é ali que eu quero que você planta. Mas para isso tem que olhar para cima. Se estiver só olhando para baixo, não tem jeito. O Senhor está querendo te mostrar coisas grandes, você está olhando só um pouco. Voltando aqui para o texto. Aí o que eu entendo quando é um grande temporal? Porque aqueles homens já não tinham mais de nenhum recurso para fazer, para poder evitar que aquele navio, que aquele barco afundasse. Eles com experiência falou, agora não tem jeito. Eles homens falando, agora não tem jeito. Eu e você talvez assim pensando, para nós agora não tem jeito mais. Aqui chegou o ponto final, vai afundar. Mas aí tem uma coisa que eles lembram, tem mais uma pessoa no barco. É Jesus, ele está lá dormindo lá. Eu imagino os que tinham experiência com barco falando, nós vamos continuar aqui segurando aqui. E vai lá você que não tem experiência e chama Jesus para poder ver o que ele faz por nós. Sabe por quê? No nosso recurso muitas vezes não vai dar. Mas aí quando nós chamamos Jesus, eu não tenho mais recurso. Aí Jesus fala, então tá, agora eu chego aí para poder resolver esse situação. Agora eu chego aí para poder acalmar essa tempestade. Agora eu chego aí para poder mudar essa situação. Agora eu chego aí para poder abrir essa porta. Agora eu chego aí para poder libertar lá na sua casa. Por quê? Agora não tem mais jeito para você, agora é só comigo. Agora é só comigo. Aí Jesus vai e fala, ô vento, acalma aí, vamos lá. Parou. E na mesma hora, a palavra diz, não tem depois não, Jesus falou, o vento estava soprando, eu imagino o vento soprando, ó, forte. Na mesma hora, parou tudo. Quando Jesus entra na sua batalha, ele só dá uma palavra, e é a palavra de vitória. Aleluia. Ele só tem uma palavra, e a palavra é que aquela situação pare e você receba a sua vitória. É isso que eu entendo. Hoje eu estava vendo um testemunho do pastor. Sabe por que eu digo isso? Uma irmã ligou, esse pastor falando o testemunho dele, uma irmã ligou para ele, pediu, pastor, vem aqui em casa porque meu marido está endemoniado e aqui está acontecendo isso e aquilo e tal. O pastor pegou o carro, correu, chegou na casa dela lá e tal, e diz o pastor que chegou ele e os outros obreiros orando, e diz que o inimigo não ia embora, e aí Jesus chegou e falou, pastor, pode parar de orar. Pode parar de orar. Mas ele falou, não, mas o inimigo não foi embora, por que eu vou parar de orar? Porque não é você que vai mandar esse inimigo embora, é ele.
É Ele. Não é você que vai mandar embora, é Ele. O pastor saiu da casa dele, foi até lá. E aí Deus fala com o pastor para poder parar, porque era o próprio homem que tinha que mandar embora. Olha só para você ver como é. Eu não sei se você está entendendo. Porque muitas vezes nós estamos colocando as nossas batalhas tudo na mão dos outros. Tudo na mão de Jesus também. Não estou dizendo para você não pôr. Tem que pôr também. Mas tem coisa que é para nós, com a nossa autoridade também, falar no nome de Jesus você vai sair da minha casa. No nome de Jesus você não vai atrapalhar o meu projeto. No nome de Jesus eu vou ser vencedor. E tem gente que eu estou esperando. Só está esperando no do lado. Só está esperando em Jesus. O nome de Jesus tem autoridade. Não importa a maneira que o inimigo se levanta. No nome de Jesus ele tem que cair por terra. Aleluia! Se o seu projeto está parado hoje, até hoje, a partir de amanhã ele vai ter que ter movimento. Porque você vai falar, no nome de Jesus o meu projeto vai ter movimento. Aleluia! No nome de Jesus a minha casa vai ser abençoada. Sabe por que Jesus repreende os discípulos falando homens de pequena fé? Porque os discípulos ali só ficou esperando em Jesus. Então o que Jesus está querendo trazer para nós nessa palavra no dia de hoje? É que muitas vezes nós colocando tudo nas costas dele, o que a gente com a nossa autoridade também pode fazer. O nome de Jesus tem autoridade. Quando eu falo aqui a autoridade de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. As coisas da sua vida estão paradas porque você não está falando. No nome de Jesus vai voltar a ter movimento. Você está deixando ficar parado e por isso mesmo e pronto. Às vezes você ora, Senhor, meu Deus, como é que vai ver essa situação? Mas você mesmo não está profetizando sobre essa situação para mudar. Você mesmo, profeta da sua casa é você. Profeta dos seus projetos é você. Profeta da sua família é você. A partir do momento que você começar a profetizar, você vai ver. Não vai começar a ter movimento, não vai começar a voar. Aleluia! Vai começar a voar. Porque está parado até hoje, porque tem gente que só estou esperando nele. Eu só estou esperando nele. Aí o Senhor falou, a partir do momento que você tomar sua autoridade também, eu vou junto com você. A partir do momento que você começar a querer colocar esse barco a dar movimento, eu também vou estar aí remando junto com você. Se o vento vir contrário, eu estou remando, eu faço o vento parar, depois a gente continua remando junto. Mas quem tem que remar é você junto comigo, não é deixar eu remar sozinho não. Aleluia! Porque tem gente colocando tudo nas mãos de Jesus. Tudo nas mãos de Jesus. Não quer fazer nada. Tem situação que é para nós entrarmos e nós não estamos querendo entrar. Às vezes um filho nosso ainda está dentro da sua casa, e você pôr sua autoridade e falar, ó, isso aqui em casa não. Sair com esse tipo de pessoa não pode. Andar com esse tipo de roupa não é. É você que fala, a autoridade sua. Você está deixando tudo na mão, não. Jesus vai tratar. Jesus vai tratar. Jesus não vai tratar, não. Você não está colocando sua autoridade. Se você pôr sua autoridade, ele quer mais fazer o diferente. Aí o Senhor fala, não, agora eu trato com ele. Porque está desobedecendo pai e mãe. Mas a partir do momento que você está deixando a banda por hoje, Jesus vai tratar. Jesus vai tratar. Vai não. Desculpa falar aí, mas não vai não. Está deixando a autoridade das suas coisas. Anda voou só falando, não, está na mão de Jesus. O projeto é seu, está na mão de Jesus. A família é sua, está na mão de Jesus. Ué, a família é sua. Você não vai pegar seu esposo, seus filhos e falar, não, eu vou dar uma volta com eles hoje. Você tem que fazer a sua parte, não está na mão de Jesus. Não
não tem feito nada para mudar a situação que está vivendo. Está achando que Jesus vai entrar para poder? Não. A nossa parte é nós que fazemos. A parte de Jesus é quando aperta muito a tempestade. Ele fala: não, aquieta aí, vento. Aquieta aí, mano. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu fé. Então a situação que eu e você talvez estamos vivendo hoje é porque nós mesmos estamos deixando nós vivermos. Mas a partir do momento que nós começarmos a falar: essa situação não é para mim, essa luta não é minha, essa situação não é para minha vida, não é para minha família, não é para o meu lar, a porta de emprego vai ter que abrir sim. É dizer com autoridade. E pode falar no nome de Jesus. Porque se tiver algo que está impedindo, no nome de Jesus tem que cair por terra. No nome de Jesus nada fica de pé. Eu entendo aqui essa mensagem aqui, já vou finalizar. Quando Jesus está e acalma essa tempestade, Jesus estava indo para a terra de Gadara. Aleluia, Deus. Ele estava indo para a terra de Gadara e ali tinha um inimigo que estava assolando ali. E ali os homens já tinham prendido aquele homem que estava endemoniado muitas vezes, e o homem quebrava as prisões, quebrava as correntes de tanta força que o inimigo tinha naquele lugar. E Jesus estava querendo só chegar naquele lugar para poder mudar a situação daquele lugar, porque todo mundo já estava ali já com pavor de ver. Mas ninguém ali tinha usado a autoridade para poder falar: não, essa situação aqui na nossa terra não. Ninguém ali teve autoridade. Eu entendo que ali naquela terra com certeza tinha homens, vamos pôr assim, homens de Deus ali, que serviu no templo, mas nenhum ali fez nada, deixou aquela situação ficar de mal a pior. Diz que aquele homem, quando saía para a terra, todo mundo entrava para dentro das casas e fechava tudo por medo. E Jesus indo para ali. Então levanta essa tempestade. Eu entendo que essa tempestade é uma tempestade demoníaca, porque era uma tempestade que foi um temporal forte. Foi um temporal forte, porque tanto no momento que eles iam sair de lá, se já tivesse armando algum temporal, alguma coisa, Pedro, aqueles que já eram pescadores, ia falar: Senhor, está armando um temporal, é melhor a gente esperar esse temporal passar, depois a gente vai. Foi uma coisa assim, sobrenatural, de uma hora para outra. O inimigo estava assolando aquele lugar, e ele não queria que Jesus pisasse naquela terra. Mas só que Jesus estava indo e tranquilo, porque a tempestade veio. Jesus, em momento nenhum, apavorou com a tempestade. Jesus sabia que ele ia naquela terra e tinha o inimigo, estava predominando aquele lugar. Mas só que Jesus falou: não, eu vou chegar lá e a situação vai mudar. Olha só o que Jesus fala. Ele sabendo que o inimigo estava predominando a terra: passaremos até o outro lado. Ele sabia que o inimigo estava dominando a terra. Como é que ele já sabia que ele ia chegar do outro lado? Porque ele profetizou com autoridade. Ele profetizou com autoridade: eu vou chegar lá. E Jesus, quando chega naquela terra ali, só para finalizar aqui, o inimigo, ele vivia dentro de túmulos, dentro lá de onde enterravam aqueles homens. Os homens na época que nós entendemos que é dentro de caverna, de pedra. E o inimigo sai correndo em direção a Jesus, e chega lá, ele se prostra perante a Jesus para adorar Jesus. E Jesus no mesmo momento vai e fala: sai daqui, espírito imundo. Isso aqui não é seu lugar, não. Isso aqui não é seu lugar. Então eu e você às vezes estamos vivendo situações porque nós não estamos
abusando da autoridade. No nome de Jesus, aqui não é seu lugar. No nome de Jesus, a minha família é uma bênção. No nome de Jesus, os meus projetos vão acontecer. Você não vai prender os meus projetos, não. A tempestade não vai fazer eu chegar, não vai impedir de eu chegar do outro lado, não. Muito pelo contrário, às vezes pode vir uma tempestade, ela vai ser a favor. Ela vai ser a favor, que nós entendemos que o barco a remo, o lado onde que o vento vai, ele segue mais forte. Talvez tem gente que está achando que a tempestade está vindo para poder te atrapalhar, talvez ela vai te empurrar para a bênção. O que eu entendo aqui? O inimigo reconheceu quem era Jesus. O inimigo reconheceu quem era Jesus. Todos aqueles discípulos que estavam com Jesus só conseguiu reconhecer quem era Jesus depois que Jesus fez o vento e o mar se acalmar. Ele falou: quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem ele. Estava andando junto com Jesus e não sabia quem que ele era. Jesus está andando com você, você não está sabendo quem que ele é. Ele tem autoridade para tudo, meu irmão. Ele tem autoridade para tudo. Começa a explicar para ele a situação da sua vida e fala: Senhor, eu quero entrar nessa luta, mas eu quero que o Senhor vai comigo. Eu vou finalizar nessa noite. Coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu vou entrar nessa luta, eu vou entrar nesse barco. Aleluia. Mas eu quero que o Senhor vai comigo. Mas eu quero que o Senhor, Pai meu Deus, vai junto. Eu quero, Pai meu Deus, que o Senhor vai, Pai meu Deus, para se algo tentar impedir de eu chegar do outro lado, o Senhor intervir. Porque eu sei, ó Pai, que eu já profetizei que eu vou chegar do outro lado. O Senhor já disse que eu vou chegar do outro lado. O Senhor já disse que os projetos da minha vida vão acontecer. O Senhor já disse, ó Pai meu Deus, que a minha família vai ser uma bênção. O Senhor já disse, ó Pai meu Deus, que ali do outro lado tem bênção para a minha vida. Que ali naquele lugar, ó Pai meu Deus, eu vou crescer. Que ali as coisas da minha vida vão ir adiante. Sabe por quê? O Senhor muitas vezes promete as coisas para a gente está esquecendo. Está no meio do caminho, a gente está esquecendo. Se esses homens lembram da palavra de Jesus que falou para eles que eles iam chegar do outro lado, chegaremos do outro lado, você acha que a tempestade ia atrapalhar eles? Poderia até se levantar, mas atrapalhar não ia. Porque eles tiveram fé de ir até o final. Eles tiveram fé de ir até o final. Coloque a mão sobre os seus corações nessa noite. Eu vou orar ao Senhor. Eu quero que você ore juntamente comigo.